Olá, guerreiros. Olá, guerreiras. Voltei relativamente rápido, né? São 11 horas. Tinha gravado o último vídeo às 6, mais ou menos. E é porque tem dias que acontece muita coisa e tem dias que não acontece nada, né? O leilão aqui hoje foi legal, apesar de não parecer, né? Mas eu consegui duas obras de arte baratas. Consegui 4 baldes baratos. Vendi o meu também, barato. Tá acontecendo um erro recorrente meu, que é de não botar o despertador para eu poder é, vir buscar os vir da lance para eu aumentar o lance dos meus próprios itens. Então eles estão saindo barato. E também está acontecendo, né? E eles estão ficando juntos com outros, né? Que eu comprei, ó. Eles estão ficando juntos. Deixa eu ver aqui. Saiu. Eles estão ficando juntos com outros itens que, no geral, eu não consigo distinguir qual é o meu, né? Então eu dei sorte porque a minha obra de arte que eu botei para vender foi uma dessas aqui que saiu por esse preço. Deixa eu ver aqui, ó. 1.201. Então nem sei aqui quem ela é. Nem tá por aqui, tá antes. 1.201. Não sei. Mas poderia ter dado a sorte de ser essa aqui, por exemplo. E não foi, né? Nem sei qual foi a minha. Enfim, mas eu também comprei muita coisa. Eu comprei por 600, comprei por 500. Também comprei porque eu estava tentando dar lance no meu, que saiu por 501. Então, esse aqui é um tipo de troca que é ok. Eu comprei por 600, vendi o meu por 500, né? Peguei 400 e pouco, tomei prejuízo de 100 e pouco. É realmente um prejuízo que não é nem... Quando é lucro, não é lucro, e quando é prejuízo, não é prejuízo. Mas, ponto. Vou deixar isso aqui de lado. Eu tô com muita coisa aqui. Comprei, foi... Eu achei que eu comprei. Eu tentei comprar uma Tier 2, mas não veio, né? Não comprei. Pelo menos não estou achando aqui, então ela não veio. Isso aqui eu vou transformar no épico e vou ficar usando ele, né? E pronto, né? Comprei essa pedra também. Enfim, acabei gastando bastante, mas eu vou tentar recuperar essa prata para transformar em ouro no decorrer do servidor, né? Vou tentar pensar em usar isso bem, é muita coisa, vou usar bem para eu poder lucrar. Já no 3x, eu tô uh, lucrando bastante. Tô com 23 mil aqui, mas o que eu queria mostrar? Peguei o capacete, que eu não estou usando, né? O capacete da cavalaria. Vendi. Deixa eu só demonstrar aqui no que eu estou colocando essa prata. Aqui eu estava com 37, né? Então aqui, ó, tem 10 mil preso aqui, então seria 35, né? Tem 10 mil preso aqui, porque eu vou ter para vender essa clava. Vendi a minha outra clava por 4.400. Por quê? Já está entrando no item de Tier 2. Conseguir vender por 4.500 essa primeira, maravilhoso. E aí eu ainda tinha essa para vender, né? Que é a que eu estou vendendo agora. Vender. Estou vendendo essa clava aqui agora. Então, para mim, é um bom negócio me livrar, basicamente, daquela outra, porque o que ia sobrar para mim depois era fazer ela virar pedra, né? Material. E não queria isso, eu queria a prata. Depois eu consigo fazer material com outras coisas mais baratas, vamos colocar assim. Então vou tentar aproveitar enquanto os itens de Tier 2 não estão saindo no grosso ainda, e estou tentando comprar. Botas é porque eu não tinha ali tudo. Então, assim, tem coisas que é para me usar mesmo. E tem coisas que, por exemplo, a que eu vendi por 3.500. Ah, é barato? É barato, mas não é barato, né? Eu poderia conseguir mais? Talvez. Mas nesse momento, onde já está saindo no Inter Tier 2, é bom eu me livrar disso aqui. Porque isso aqui vai perder valor completamente daqui a pouco. Talvez amanhã. E eu ainda estou na propensão de conseguir comprar
né? Se é que eu já não consegui, deixa eu ver. Não, não acho que não, né? Se é que eu não já consegui comprar, bora, eu tô achando que não, né? Vocês vejam, né? Eu poderia comprar por 600, por exemplo. Se eu compro dois por 500, né, 250, 350, eu consigo pagar 601 aqui, né? Eu já paguei em um, 601. E num, por exemplo, em um de azul, ele vale até 900. Nessa lógica, tá? Nessa lógica. Mas eu também consigo pagar 100, né? Às vezes. Então, aqui, ó, não estou pagando mais que isso agora, porque qualquer item, ó, esse aqui, se eu conseguir comprar por 100, isso aqui vale a mesma coisa que isso aqui, se eu for transformar em material. E é o mesmo que isso. Então, eu estou dando lance, tudo tá 100, e se sair, beleza, aqui, ó, tá para mim ainda. Mas não deve sair, vou deixar aqui 156. Ó, esse aqui tá para mim ainda, esse aqui eu vou deixar em 156. E pronto, não vou ser também tão ganancioso, não vou querer sair comprando nada, tudo, porque eu quero a prata. Nessa conta aqui, eu preciso da prata para poder bonificar a conta, fazer o plus. Então, essa é a jogada. Aqui, eu já aumentei bastante os campos, eu acho que vocês foram vendo, né? E aí, com o momento mais de eu sair, eu vou botar mais um campo de madeira para subir. É, um ponto, eu acho que eu já falei, talvez eu tenha falado, ou eu estava conversando com alguém, né? Por esses, por essas horas, né? Lá na conta do 5x, o Nordu queria pegar um Oasis. Só que o Oasis, naquela aldeia, que é a única de ataque, eu não vou ficar fazendo esconderijo, etc e tal, e eu não tenho defesa, ele expõe muito a conta. Se os adversários foram audaciosos o suficiente para atacar a própria aldeia, imagina se eles não iam ficar atacando o Oasis toda hora. Então, assim, tem coisas que simplesmente não precisa, não é necessário eu me dar essa dor de cabeça ou essa possibilidade de dor de cabeça para poder ter um Oasis que eu farmo muito, entende? Não vale a pena. Vai ter que gastar ouro para tirar o recurso, vai ter que deixar o cara roubar o recurso, o que você vai fazer? Não tem mercador para ficar tirando o recurso da hora. Ou eu vou ter que atacar o cara. E aí, vamos seguir e entrar em outro assunto. Tem aquele cara lá, ele tentou espionar de novo o, o Área 51. Cara, tem uma dificuldade mesmo para gravar esse nome, Área 51. Ele tentou espionar de novo e não conseguiu, né? Mas eu coloquei espiões lá. Por mais que eu fale bastante, justamente com quem está jogando junto comigo, assim, né? Com quem eu tenho contato, ainda é muito difícil as pessoas entenderem. E no sentido de levar a sério, ou com seriedade, não levar a sério, né? Mas com seriedade, tratar com seriedade o lance dos espiões. É, eu falei, por exemplo, com o Starik, e ele, não, mas aquelas aldeias não usam para nada e tudo mais, blá, blá, blá. Aí falou que ia colocar alguma coisa lá. Gente, se vocês soubessem as possibilidades que existem na leitura da aldeia de vocês, ler a quantidade de recursos que está subindo, a hora que sai, é, depende do jogador fazer o trabalho? Depende, né? Depende de eu botar na minha lista ali, ficar olhando direto, pegar uma hora direto e olhar? Depende. Mas eu só preciso fazer isso poucas vezes para perceber qual é o padrão. Do mesmo jeito que precisou poucas oportunidades, né, poucos dias, para perceber um padrão de ataque do meu adversário. Ele começou atacando, aí depois ele passou a atacar com 100 tropas, depois com 20, para poder ver se ia ter reforço ou não, se ainda estava as tropas em evasão. Quando ele começa com esse comportamento também, eu já sei que dali para ele querer catapultar a aldeia é um pulo, entende? Então, ao mesmo tempo que você vai usar esse comportamento dele e pode atrair esse comportamento dele, tem que saber que você também não tem um tempo muito largo para manter este comportamento seu de evasão. Porque vai ter um momento em que ele vai começar a querer catapultar. Ponto. Tem toda uma leitura por trás, né? E aí, enfim, voltando aos espiões. Eu consigo perceber se você está com clube dourado ou não, por causa do mercador se tira os recursos da aldeia de hora em hora num padrão.
tudo é padrão. Porque as coisas que você faz automáticas, se faz num padrão. E as coisas que você faz na conta, que não é automático, por exemplo, o mercador que tira o recurso e manda automaticamente para o aldeia, pior ainda, porque elas indicam um padrão pessoal seu. Então, assim, agora, por exemplo, se é uma aldeia que cede recurso, eu já sei que aquela aldeia você não vai defender. Se eu fakear a tua capital e outra aldeia que eu acho que é mais importante, e eu consigo perceber isso também, antes de fazer um ataque total, por exemplo, se eu quero te tirar do jogo, eu vou mandar fakes em algumas aldeias suas, e eu vou mandar uma catapulta só. Por que uma catapulta? Porque quando eu espiono, eu não consigo perceber se há determinadas construções. Mas se eu mandar uma catapulta, eu consigo perceber. Eu posso mandar uma catapulta mirando o hospital. Se a tua aldeia tiver hospital, ela tem tropa, correto? Se ela tiver hospital, a catapulta vai bater no hospital e não vai dar dano e vai morrer. Ponto. Se não tiver o hospital, ela vai mirar o hospital, vai bater, não vai encontrar o hospital, vai dizer que não tem, vai gerar um dano aleatório em qualquer outra construção que tiver e vai morrer. A catapulta não vai te dar dano, mas ela vai me dar a informação que eu quero. E eu quero saber em quais aldeias você faz tropa. Ponto. Depois eu junto com meus coleguinhas, aciono o fake, a gente faz um trabalho na sua conta, e aí, o que você vai defender? As suas aldeias secundárias ou as suas aldeias que fazem tropa? A sua capital, ou sua aldeia de ataque, ou sua aldeia de defesa? O que você vai fazer? Com informação, é possível fazer muita coisa. Então, quanto menos informações o adversário tiver de você, melhor. Entendeu? Essa informação das construções, não tem como o que você fazer para se defender disso. Se ele mandar uma catapulta lá, ele vai saber o que tem na tua aldeia. Ponto. Mas ele não vai saber suas tropas. Ele não vai nem poder cogitar e planejar. Mesmo que você tenha muitas tropas, a partir do momento que ele sabe o que você tem, ele te ataca no momento dele. Agora ele tem a informação. Ele é capaz de planejar em cima daquilo que ele tem. Ele é capaz de projetar que se você tem aquilo sozinho, você consegue quanto ainda mais. Agora, também se ele vê que você tem pouco, né? E não entende se você está enviando ou não. Essas são as informações que eu arrumo com base em espionagem. Como eu espiono uma gama de jogadores, um conjunto de jogadores, eu vejo uma tropa num lugar, eu vejo uma tropa no outro. E vou mais além. Existem momentos em que eu estou atacando um jogador e alguém defende ele. Alguém, né? Porque eu sei que ele não tem tropa. Ponto. Eu posso fazer um trabalho difícil, e nesse servidor, que você pode ter várias tribos, é mais difícil, porém é completamente tranquilo de se fazer, tá? Ou eu posso fazer um trabalho, quando é no servidor normal, mais fácil. Eu ataquei uma aldeia com 100 tropas, morreu meus cavalos para lanceiro. O que eu vou fazer? Eu vou na aldeia, na aliança, tanto na aliança do cara, quanto na aliança que tem confederação. Eu vou olhar todos os teutônicos, todos, e vou olhar a pontuação de defesa deles. E vou fazer um ataque em seguida para perder tropas. Então eu vou enviar 100 cavalos, ou vou enviar 200, ou vou enviar 300, não importa. Eu quero descobrir quem é que está defendendo o cara. Eu vou mandar os cavalos, eles vão morrer. E quem que vai pontuar a defesa nesse momento? Quem estiver defendendo ele. E assim depois eu vou olhar de novo, ver quem é que ganhou os pontos de defesa, e essa pessoa se torna meu alvo agora. Se não meu, mas do grupo que estiver atacando. Essa pessoa que estava defendendo o meu alvo, ela se torna meu alvo agora. Quando eu for atacar o alvo, eu também tenho que atacar ela. Ponto. O que faz as pessoas não perceberem a importância de determinadas coisas é porque é o fato de elas não saberem o que dá para fazer com aquela informação. E como extrair a informação também, né? Os espiões são muito importantes. Muito importantes. Eles cobram, por exemplo, no 3x mesmo, aqui, quando esse rapaz ele manda o espião e ele não consegue achar informação e ele manda 20 tropas, ele também assume uma postura de comportamento que me indica que tipo de jogador ele é. E aí eu não vou mais falar sobre isso especificamente, porque aí eu ia me alongar sobre tipos de jogadores, sobre táticas, etc. Se eu vou achar ele inteligente ou ele burro. Enfim, isso aí são questões minhas, né? São observações que eu vou fazer a partir disso. Mas quem exige que ele haja de outra maneira e me mostre se ele é perspicaz ou não, sou eu, quando eu coloco simplesmente o espião na aldeia. Quando eu coloco o espião na aldeia, ele tenta espionar, se ele vai vir com uma quantidade exorbitante de espiões, ou se ele vai mandar um fake para tentar farmar, com 100 tropas, com 20 tropas, são comportamentos diferentes.
O primeiro ele já apresentou da primeira vez, que foi mandar 200 espiões e morrer tudo. A partir desse momento, ele aprendeu com a lição e ele passou a enviar ataques em assalto, com 20 tropas. Depois, pode ser que ele passe a enviar ataques com 100 tropas, só em modo assalto, para poder ver o que eu vou fazer. E se ele se achar muito mais forte do que eu, pode ser que ele mande um ataque total em modo assalto. E aí ele também vai avaliar o meu comportamento. Se eu vou desviar a tropa. Se eu vou ter saco de desviar toda vez que ele mandar um fake. Entende? Enfim, são jogos não só psicológicos, né? Mas também são psicológicos no sentido de cansar o adversário, etc. Ele sabe a força que ele tem, né? Aquele rapaz, por exemplo, ele sabe a força que ele tem. Eu sei a força que eu tenho, né? O que ele não sabe é o quanto de defesa da guilda eu tô, e etc. Eu tenho agora uma aldeia ali do lado que eu posso simplesmente, por exemplo, no mesmo momento que eu estava mostrando para vocês o ponto de reunião militar, existe a possibilidade, vou colocar dessa forma, antes ele me atacou na 03, e aí quem for da guilda vai poder ver o relatório, e as tropas dele não voltaram. Ok, foi 20 de tropas só. Mas tinha tropa lá. Da onde que eram essas tropas? Vocês que mandaram o reforço, quando chegou o relatório para vocês, se chegou algum relatório, né? Porque eu não sei se morreu alguma tropa, onde as tropas de vocês estavam? Então, assim, aquelas tropas que estão naquela aldeia, são todas as tropas que me enviaram? Ainda são? Entende? Há muitas maneiras de você ludibriar. Eu poderia fazer, por exemplo, propositalmente, um envio de tropas para outra aldeia e apresentar na tela aqui apenas o que estava ali na hora. E depois eu enviar para 02 de novo, mostrar 03, assim como está agora, e ponto. Enfim, tem muitas maneiras de você ludibriar e fazer passar alguma informação. Se eu tivesse mais outros usuários aqui, eu poderia enviar para os usuários. Ponto. Então, enfim, a informação, a espionagem, ela é muito importante. Deixa eu dar continuidade. Vou falar de um ponto depois, mas eu vou falar primeiro da consistência do ataque, porque, por exemplo, aquilo que estava me chateando em relação a não fazer as tropas e tudo mais, e parar, é a mesma coisa. O meu Edu estava comentando que eu estava reclamando das duas coisas. E assim, eu reclamo, mas não é uma reclamação. Eu prefiro mil vezes jogar com ele e eu tentar corresponder às falhas dele enquanto ele corresponde às minhas, né? Ele tapeia as minhas e eu tapeio as dele, do que jogar sozinho. E ponto. Então, mesmo que se a solução fosse eu fazer tropas 24 horas ali no quartel e não produzir nada na aldeia enquanto ele não está, para deixar que ele faça o que ele está acostumado a fazer, que é construir e etc. Ok, tá bom. Entende? É, em última análise, isso é melhor do que eu ter que fazer as duas coisas sozinho, ter que estar 24 horas online, ter que estar me desgastando mais, né? Ponto. Deixa eu ver só, eu vou cancelar aqui o envio de cereal, eu acho. A rota está ligada. Acredito que está. Está. E não precisa mais, né? Eu tenho 3 mil enviado lá para lá, todo o tempo. Já tirei a produção de cereal aqui do herói, já estou com o cereal estabilizado. Ponto. O que acontece? Tem uma ilusão da quantidade de tropas que você tem. Porque normalmente a gente não percebe os passos seguintes, né? Tem um dito que diz que nós não conseguimos assimilar aquilo que está distante, né? Seja punição, seja recompensa, a gente não consegue assimilar. Aquilo que está distante a gente não sente. E por não sentir, é difícil de gravar. Qual é o ponto? A gente tem catapultas lá naquela aldeia. A gente tem poucas. Mas para alguns, aquilo ali é um suficiente, né? Um suficiente. Eu vou fazer assim mesmo, porque eu realmente não quero onerar vocês com anúncio. Enquanto eu vou lá para outra, sim, aí eu posso. Aí eu posso botar o anúncio. Mas a gente tem catapulta. Só que para eu atacar as pessoas, eu preciso de consistência. Eu preciso começar e não parar. Ponto. Qual é a situação? Ah, vamos ver aqui. Aqui eu tô com 300 e pouca, tem 1000, tem pelo menos umas 100, 150 andando.
Então eu tenho 450, vamos botar ali, né? 450 não é muito, já começa por aí. Se eu tivesse 2.000, já seria um número assim, mas não é muito. E não importa quantas eu tenha, o que eu tenho que ter é a quantidade que dá para produzir no tempo de jogo que eu tenho. Ponto. Por quê? Eu vou fazer um ataque num rapaz, aí ele é bom, ele consegue encaixar nas minhas catapultas, ele consegue destruir minhas catapultas, e aí eu ataco o próximo ataque que eu for fazer nele. Se eu atacar com menos catapultas do que eu ataquei antes, eu estou sinalizando que eu só tenho aquela. Dá para entender que a pessoa só tem aquela. E isso dá mais vontade para um jogador experiente, por exemplo, encatar o restante das suas catapultas. Ele deixa passar o primeiro e pega os seguintes. Se vier no segundo depois do ataque, ele pega as outras catapultas. Isso acontece direto. Outra coisa, aconteceu até nessa servidor aqui agora com um jogador. Eu evito de atacar os outros jogadores, porque existe uma situação em que você ataca o jogador, vou atacar ele com catapulta. Demora 2 horas para bater lá. 2 horas e 3 segundos. A partir do momento que bate lá, e o jogador sabe qual é o tempo, porque você olha no ponto de militar, você sabe qual é o tempo que leva. Você sabe se o herói está com bota, se o herói tem mapa, se o herói está. Enfim, se tem praça de torneio, porque na hora que aparece o ataque lá e o tempo que leva para chegar lá, vai ser basicamente o mesmo que vai levar para voltar, exceto se o herói tiver com mapa ou bota, né? Mas, no geral, é o mesmo tempo. Então, do horário que bate lá até o horário que volta na minha aldeia, o cara sabe qual é o segundo exato em que as tropas estarão na minha aldeia. E essa é a maneira de você pegar as tropas no retorno. Se eu não tiver defesa na aldeia, no momento em que eu envio o ataque, quando minhas tropas estiverem retornando, ele vai mandar a cavalaria dele, ou ele vai mandar só o exército sozinho, né? Tipo assim, o exército em infantaria e a cavalaria. E vai pegar minhas tropas voltando. E é esse tempo vai ser o tempo que eu vou ter para pedir defesa, para poder amortizar a perda das minhas tropas. Porque perder, eu vou perder. Eu vou perder o exército de ataque. As tropas do cara vai chegar e vai bater no mesmo segundo que a minha. E ponto. Não tem o que fazer. Se o cara errar o segundo, você vai ter 1 segundo para você tirar suas tropas. Se o cara errar por 2 segundos, você vai ter 2 segundos. Mas a maioria dos jogadores não erram. Os jogadores que sabem fazer isso não erram. Então, assim, você não pode fazer um ataque em cima de um jogador experiente e não ter a defesa na sua aldeia. Uma aldeia que seja condizente, né, com a força do adversário que você está atacando. E, inclusive, no servidor anterior a esse, no que eu excluí a conta, eu mandei um ataque. Eu destruí 3 aldeias antes de excluir a conta da guilda que me abandonou. Né? Porque eu saí de uma guilda, fui para outra. A guilda desmontou a aliança e me deixou lá junto com alguns outros jogadores. Eu não entendi merda nenhuma, né? Porque eles me fizeram sair da outra guilda. Me chamaram. Aí montaram aquela guilda ali para poder fazer a filtragem. Bom, eu tinha um dos melhores exércitos do jogo naquele momento também, igual tenho aqui. Tinha defesa própria. E ok, os caras não me comunicaram nada da minha vulnerabilidade, beleza. Aí eu comecei a atacar todo mundo. Eu ataquei todo mundo mesmo. Eu mandei fake na guilda inteira. Destruí 3 aldeias dos caras e ainda fui no líder. No líder mesmo da embaixada e quebrei os campos de cereais da capital dele. Meu ataque passou por pouquíssimo. Eu posso trazer no próximo, da verdade. Não vou abrir o WhatsApp aqui agora, não. E, enfim, mas eu tenho provas. Tanto que foi engraçado, porque ele falou, o líder falou pro pessoal que defendeu os ataques todos. Mas não defendeu. Eu quebrei os campos de cereal nível 17 da capital dele. 17 para 0. 17 e 16. Alguns estavam no nível 16. Quebrei tudo. E ponto. Aí, beleza. O que aconteceu? Na volta das minhas tropas, de um dos primeiros ataques, 3 jogadores sincronizaram os cavalos deles em cima da minha tropa voltando. E eu não tinha o que fazer, cara. A sorte, né, ou vamos colocar assim, é que eu já tinha defesa na aldeia, porque como eu já tinha decidido que ia atacar todos eles, eu botei toda a minha defesa na aldeia de ataque e comecei a atacar todo mundo e pronto. E eu sabia que eles iam atacar.
Mas essa é a situação. Se você não estiver preparado, você vai ter uma surpresa muito ingrata. E às vezes vai ser uma surpresa só e depois você não joga mais. Entende? Você pode perder a aldeia enquanto ataca, né? Se você tiver um adversário mais perto de você de catapulta do que você tá de catapulta do alvo que você está atacando, se aquele cara tiver muita tropa, ele pode ser acionado para destruir a sua aldeia, para conquistar a sua aldeia. Né? Ele vai com a catapulta, os outros vão só com o chefe, os chefes demoram menos tempo que a catapulta, e você perde a aldeia, teu ataque nem bate. Entende? É tão simples quanto isso. Teu ataque nem chega no alvo. E aí eu tô falando de, obviamente, de jogadores experientes, né? Ou de, no mínimo, guildas mais experientes. Ponto. O rapaz lá, ele espionou, né? O Oasis lá do outro de novo. E aí o que eu vou dizer, explicar, falar sobre? Eu posso, eu já olhei, já espionei ele, já dei uma reparada. Ele não é um jogador forte. E eu posso vir aqui com o cavalo e fazer um ataque. Eu até não mostrei isso, não consegui mostrar na outra vez, né? Eu espionei ele aqui com 800 e ele fez aquele ataque lá e ele não tem tropa aqui, velho. Entende? Na outra aldeia dele não tem tropa também. Então, assim, ele tem aquelas aldeias, não tem defesa, ele tem que pedir. E para ele pedir, nossa, rola um delay aí, entendeu? Rola um delay. Que eu mando fake lá mando um fake com catapulta lá, umas 4 vagas na capital dele. Só fake. Aí eu espero passar 2 horas. 2 horas. Eu mando outros 4 fakes. Mais 2 horas eu mando outros 4 fakes. Aí eu mando fake nessas aqui também. 2 horas depois eu mando mais 4 fakes. Eu passo o dia mandando fake. Entendeu? E depois eu vejo onde ele vai defender. Ou eu ataco direto. Porque é 2 horinhas para atacar esse cara aqui. Cavalaria bate lá em 18 minutos. Então eu posso ficar farmando ele, eu posso ficar farmando o Oasis, eu posso mandar fake na aldeia dele toda e ficar tentando farmar os Oasis dele, enchendo o saco, enchendo o saco. Por que não é bom fazer isso? Porque aí eu vou estar incitando ele a fazer tropa. Se eu ameaçar ele e não destruir ele, eu vou estar forçando ele a se fortalecer. E eu não quero isso. Essa aldeia dele aqui é boa para conquistar. Então, o que eu quero é que ele fique à vontade aqui. Ele fique bem à vontade. Ele pode ficar ali muito à vontade, tranquilamente. E depois ele pode dar essa aldeia pra gente. E essa é a vontade. A mesma coisa com esses outros adversários que estão aqui. Eu não quero que ele sinta medo. Eu quero que ele sinta relaxado. Entendeu? É só um sapo cozinhando na panela. Ponto. Não é para assustar o cara. Quando você faz esse tipo de movimento igual ele fez e não conquista, aí você fez merda pra caramba, entendeu? Ele fez um movimento e não concluiu de uma vez, né? E aí ponto. E ele também é assim, indiferentemente, tá? Ele não é forte o suficiente para ele fazer um movimento desse sozinho. Né? Se ele tentou fazer isso sozinho, e é o caso, né? O que eu quero dizer? Mano, no mínimo ele só podia fazer esse movimento quando ele já tivesse defesa na aldeia dele e tudo mais. Ponto. Não é o caso. Ele não tem essa defesa, não tá com defesa nem aqui, nem lá, vai ter que ver tudo correndo. E aí, meu irmão, tarde demais, né? Em relação aos meus ataques aqui, são muitos jogadores, né? O tempo que eu demoro pra cá, o tempo que eu demoro no outro aqui, eu vou afastar um pouquinho, né? A partir do momento que eu começar a atacar um, velho, eu tenho que criar um inferno aqui. Eu tenho que atacar todo mundo, entendeu? Eu tenho que fazer os caras ficar correndo pra lá e pra cá, arrancando os cabelos, entende? Tem gente aqui, tem gente aqui. E eu tenho que atacar todos esses de uma vez. E eu tenho catapulta pra quebrar esses caras aqui, ficar indo e voltando. E se minhas catapultas forem sendo destruídas? Eu tenho as catapultas de reserva? Outra coisa, Ariete. Ariete é muito importante. Aí eu faço um K. Nossa, eu tenho muito. Aí eu ataco o primeiro cara. Perco 1/3 das tropas e 1/3 dos arietes. E aí eu não tenho mais ariete, né? Eu perdi 1/3 de 1000 ali, eu vou ter 666 arietes. Isso já não é uma quantidade boa. Então, se eu vou começar um ataque e eu sei que eu vou atacar múltiplos alvos, eu tenho que ter pelo menos os arietes para os alvos que eu pretendo atacar. Se eu vou atacar com 1000 arietes, para a quantidade de tropas que a gente tem agora, nesse momento, 1000 arietes tá bom, tá? Se você usar demais arietes, não vai adiantar porra nenhuma, você só vai perder mais. E o ariete você não recupera.
Então você ataca com uma quantidade que quebra a muralha, com certeza, com uma situação de defesa superior ao que você espera, e não coloca mais que isso. O restante você guarda, porque você vai sempre perder a Arite batendo, e depois você vai repor com esses que você deixou guardado. Ponto. Então, essas tropas, elas são importantes. Você não vai conseguir recuperá-las no hospital. Você não vai conseguir fazê-las com ouro. O máximo é com treino. E ainda assim, você sempre vai perder e não vai poder recuperar igual você recupera tropas no hospital. Então, não dá para parar de fazer. Você tem que fazer. Ah, eu só tenho 5.000 tropas. Então, eu não preciso ter 5.000 arites. Vou botar assim, né? 3.000 arites. Por que eu vou ter 3.000 arites se eu tenho só 5.000 tropas? Detalhe. Faça os arites. As tropas você vai conseguir fazer com muito mais facilidade. E os arites, quando você perder, se você perder, você não faz de novo tão rápido. Você pode precisar. Você pode precisar deles, né? Os arites você não repõe muito rápido. E você pode precisar deles. Pronto. Então faça. Essas tropas que são difíceis, né? Tem uma máxima que eu tenho comentado com o meu duo e eu tenho falado sempre. A primeira coisa que a gente não pode deixar de fazer nunca são as celebrações. Você nunca vai recuperar essa cultura que você deixa de ganhar. Ponto. Segundo, são as catapultas e os arietes. Os cavalos, por causa do farm. E, por último ali, a infantaria. No nosso caso, estando com os hunos, a infantaria ela serve para morrer, amortecendo as perdas dos cavalos. Ponto, para isso. É para fazer com que a tropa realmente passe nos ataques. Né? A intenção dessa aldeia Uno é farmar. E também ela vai atacar. E os mercenários servem para isso. E os mercenários, a gente tem um número muito pequeno, né? Em relação ao que deveria. Né? A gente deveria estar com quase uns 20.000, e a gente não tem nem 10. Então é um número realmente baixo demais. Os mercenários, eles ganham na quantidade, porque eles são fracos. Então, isso também é o que onera, né? É uma desvantagem tanto do mercenário, dos hunos, quanto dos salteadores dos teutões. É que eles estão custando 2 de cereal por unidade, vamos botar assim, né? Porque o imperiano ataca com 85, o salteador ataca com 90, vamos botar assim, né? Com 80, 90, 80, 120, hoje ele vai custar 3. Algo nesse sentido, porque, por exemplo, o salteador acho que dá para você fazer quase 3 no tempo de fazer o imperiano. Acho, eu vou depois olhar de novo. Mas ou ele custa 3 para 1 em relação ao imperiano, e vai bater mais, com certeza, mas é mais ou menos isso. Ele vai custar muito mais cereal. A mesma coisa com o mercenário. Ele vai custar muito mais cereal para bater a mesma coisa que uma outra infantaria forte. Ponto. Acho que falei bastante coisa. Importância de fazer tropas, explicar a possibilidade de perdas e a consistência. Então é isso. É fazer, fazer e fazer, porque você não sabe quando você vai perder. E você vai parar uma operação, depois que você começa uma operação de ataque, você para ela na metade, porque acabou as catapultas. Você não finaliza, você tem que dar mais uma volta na aldeia. Essa mais uma volta é onde você perde as tropas. Então, fica aí essa dica. Deixa eu ver. Uma outra coisa. Uma coisa peculiar que aconteceu aqui, e eu nunca vi isso em lugar nenhum, na verdade. Eu realmente nunca vi. A gente está brigando por uma região com uma guilda que a gente tem PNA. Então a gente não pode atacar eles não podem atacar a gente. E a maneira que se encontra de vencer a disputa nessa região é colonizando. Só que esse PNA, em algum momento, ele vai acabar. Né? Se as duas guildas se propuseram a fazer um PNA e estão brigando por uma região entre elas, isso aqui vai dar merda. E vai dar merda pra caramba, velho. Porque tá todo mundo colado no outro. Eu não consigo nem saber quem é quem. Entende? Ali, ó o cara é da outra guilda. Esse cara é da nossa.
esse cara aqui é da deles, esse aqui é da deles, esse aqui é da nossa. Que porra é essa, meu irmão? Eu nunca vi isso na minha vida, cara. Nunca vi uma guerra fria dessa. Nunca vi. Nossa, isso aqui é verdadeiro absurdo de cinema. E eu, como gosto de uma bagunça, claro que eu também vou vir para cá, né? A Guilda queria que viesse para cá ou para uma outra região chamada Te- Terra, Terraca, que é aqui para cima. Aqui, Tarraco. E, bom, ali tem um adversário aqui e tal, mas essa região aqui basicamente é nossa. Então, eu vou vir pra cá, né? Pra essa muvuca, pra essa bagunça, pra essa coisa que eu nunca vi. Surreal. É aqui mesmo? É, Corduba. Nossa, velho, eu nunca vi isso. Eu tinha que comentar. E o intuito aqui é isso, né, gente? Porque tem o seguinte, né? Eu perguntei pra um líder pra onde eu iria. Ele mandou eu vir pra cá. Depois o outro líder mandou mensagem falando que era importante vir pra cá. Aí eu depois perguntei pra ele de novo. Mas o outro ponto que entra também na tradução é que, pô, você escreve, o cara é turco, beleza. Eu peço pro chat GPT traduzir para inglês e para turco. Pro cara poder também, poder analisar as duas traduções e se tiver algum delay ali, ele consegue pelo menos alcançar ali, chegar perto do que eu quis dizer. Mas ok, qual foi a minha pergunta para ele? Eu pedi para ele me dizer quais eram as próximas regiões e expliquei. Eu quero saber as próximas, não a próxima, não para onde tem que ir agora, mas para onde possivelmente nós iremos a seguir. Porque eu quero fazer as minhas aldeias próximas uma das outras. E se eu tiver que, por exemplo, aí eu exemplifiquei. Se ele disser que a próxima região que eu tenho que ir é ao sul de Tarraco, nossa, falar esses nomes é uma coisa. É ao sul, ou seja, para cá, eu vou fazer minha aldeia aqui, ao sul de Tarraco, né? Para poder ficar mais próxima da próxima aldeia que eu vou fazer ao norte do setor aonde eu tenho que ir. Perceberam? Eu quero diminuir a distância. Ou, se o outro setor for mais perto dessa aqui, beleza. Aí eu faço mais perto dessa aqui. Mas eu quero saber, para caso eu tenha que ir para o Quinto dos Infernos, eu ficar pelo menos numa curva onde eu alcanço mais rápido. Ponto. Aí ele me respondeu para eu fazer como eu quiser sobre esse assunto. Eu falo, putz, quer dizer, primeiro ele falou a frase, eu te entendi completamente, e sobre esse assunto você pode fazer como quiser. Com qual informação? Cadê a informação que eu pedi? Aí expliquei de novo, tudo mais, blá blá blá. E aí ele não respondeu, e depois eu perguntei para ele sobre essa questão, porque o outro líder mandou essa mensagem. Mas isso é um pouco frustrante, não dele, tá? Aí já não é uma questão dele em si. Mas eu não sei o que ocorre com as traduções, né? E assim, às vezes eu sei. E se eu escrevo puta merda, o tradutor não escreve holy shit. Ele escreve fuck. Ele escreve outra coisa. Ele faz a tradução que ele quiser fazer ali, né? E eu percebo algumas coisas, questiono, peço para ele, né, sempre escrever o que eu escrevi, não importando se o outro não vai entender ali. Quando eu estou falando inglês, eu sei sei mais ou menos o que eu estou falando e etc. Eu evito que ele faça esse tipo de coisa. Agora, para turco, por exemplo, eu não faço ideia do que está escrito em turco. Então, se ele mudar alguma coisa, eu não estou sabendo. Então, uh, é isso, né? Não sei o que acontece. Mas era só para poder falar essa questão também, né? Pela integridade da conta, eu tento fazer com que os líderes me falem um pouquinho para eu poder fazer esse tipo de arrumação aqui, né? Que é essa aldeia mais de perto. Depois agora vou ter que vir para cá, né? E para onde é que eu vou? Eu vou vir para cá, para essa pontinha aqui, ó. Mais perto aqui da minha aldeia. Para essa pontinha. Se eu precisar fazer mais aldeias por aqui, eu vou fazer por essa volta aqui nas regiões que forem para ser feitos, mas sempre tentando buscar uma proximidade, né? Ainda assim pode não ser suficiente, mas esses minutos, gente, esses segundos, eles podem ser essenciais entre você conseguir defender sua aldeia ou não conseguir. Ponto. Tão simples quanto isso. Uma quadra a mais, uma quadra a menos pode ser essencial para você conseguir ou não defender a sua aldeia, né? E aí também uma questão, né? Eu estou usando, vou fazer cavalaria aqui, né? E nas outras depois eu vou ver, mas possivelmente também cavalaria. E pronto, não tem. Infantaria não chega, basicamente. A infantaria serve para proteger uma região.
Por exemplo, a infantaria serve lá para minha primeira aldeia que tem que ter defesa fixa. Aí a infantaria serve, porque ela não vai para lugar nenhum. Agora, para fazer defesas assim, só cavalaria. Custa mais? Mas é o que chega, né? É o que adianta. Deixa eu ver aqui o 3x rapidinho. 27 mil. Então já aconteceu alguma coisa. Eu não quero perder o fio da meada aqui. Estandarte. Agora está começando a sair algumas coisas um pouco mais caras. Pô, ainda está comigo isso aqui 3 minutos. Inacreditável. 250. Nossa, deixa eu até aumentar isso aqui logo antes que alguém acabe levando. Eu pago 256. Aqui eu pago 750. Eu até pago 850. Aí eu não pago mais que isso não. Chega. Não, aqui eu não pago não. Aqui eu pago. Aqui eu pago. Não vou mexer no do coleguinha. Naquele outro lá eu mexi, né? Porque era azul, né, gente? Aí, esse aqui não é de coleguinha. Então, eu tento. E eu consigo. Aqui eu pago. Eu tento pagar. Aqui eu pago. Ponto. Parei. 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 Tem que parar com isso aqui, mano. Isso aqui é uma compulsão, velho. Tenta aqui, tá barato. Parece a dona de casa no mercado em dia de promoção. Eu quero isso aqui, eu quero isso aqui também. Ah, isso aqui na minha sala vai ficar bonito. E vou comprando. Ah, nossa, meu Deus do céu. Para, deixa. Para. Sai daí, sai daí. Já até perdi o que eu ia fazer, pô. Ah, eu queria ver o leilão para poder não deixar meu item sair, né? Ah, sem eu clava só. Ela já tá, né? Ó, então saiu aquela outra posição, saiu por 1000. Pouco, pouco. Mas também tinha um montão. Na vez dessa aqui, tinha um montão. Eu não ia saber qual era a minha mesmo. Nem ia adiantar nada. Eu ia poder só tomar mais um prejuízo. E essas poções, houveram poções que eu comprei barato ou ganhei na aventura. Então, assim, o preço que sair, prejuízo não ia tomar. Então, estava tudo ok. Deixa eu ver até aqui se aparece aqui algumas compras que eu fiz antes. Ah, de pouco. Ou que eu tentei fazer, né? Ó, eu comprei material por 600, entendeu? Vendi, né? Eu vendi também. Comprei por cento e pouco, 377. Tá vendo? Ó, se eu comprei esse material por 377, o outro eu posso pagar 600. Entende? Porque, ó, eu vou gastar dois itens iguais, mais, mais um desse, para fazer uma pedra daquela lá, se eu for pegar direto. Ou para fazer mais duas. Mas assim, vale a pena. Tanto que vale a pena. Aqui eu comprei esse elmo aqui. Ou seja, é capaz de eu conseguir fazer, comprei esse daqui também, é capaz de eu conseguir fazer um outro azul e vender. Se eu vender por 1.500, valeu a pena eu fazer isso aqui, gastar a pedra. Faz a conta aí, 3.000, 2.000 e pouco, né? Principalmente que eu acho que eu já tenho ali algum, né? Ou eu só uso, né? Se eu precisar usar depois. Mas ele custou barato e o outro eu já vendi. Então eu já lucrei, né? Se eu fizer outro azul e usar, eu já lucrei, né? Se eu comprar mais barato do que eu vendi ele. Ponto. Eu posso também fazer pedra azul e vender, né? Tá saindo por um preço até razoável. E é importante eu me manter com aquela prata e ir fazendo ela virar ouro aos poucos para eu poder ter uma rotação, né? Vou botar esse herói para caminhar aqui. Ele tá preguiçoso. Antes disso, deixa eu olhar o que ele tá de item. Ele tá com escudo, viu? Não é só meu duo que gosta não, eu também gosto do escudo, ó. Comprei o esmagador. Enfim, né? Ué, meu Deus. Tá pelado por quê, filho? Ah, e isso, né? Eu fiz esse aqui agora. Ah, fiz acho, o escudo, fiz algumas coisas aqui, né? Vou conseguir fazer aqui a lanceiro, crafting. Não tem nada fundindo aqui. Eu já comecei a perceber que eu vou pegar. Eu tava comprando muito item, então eu vou fazer direto, né? Vou acabar fazendo alguns direto.
Mas eu vou deixar ali alguma coisa fazendo. Na verdade, o que eu vou fazer, deixar fazendo, seria esse azul. Mas eu, antes disso, ia para a aventura com ele só para usar uma vez, né? O meu herói não ficar chateado que ele tinha e não usou nunca. E eu vou mandar ele com a parada para poder ele não ficar triste. Não consegui comprar aqui o nível 2. Pronto, vou mandar para a aventura, depois eu boto para vender. Então fica só 4 horas, mais 8, vai lá para perto de meia-noite. Pode até ser interessante. Eu não vou mandar o herói com um negócio não. Desculpa a gente estar enrolando nessa parte aqui, mas agora que eu vi o horário, 4, é um tempo, é um horário bom e eu não vou deixar essa chance passar assim. Ah, tem esse aqui ainda, ele vai com esse. Eu vou transformar isso aqui em pedra. Eu vou vender. Ou eu vou tentar vender aquele primeiro, depois eu transformo em pedra e vou vender de manhã. Se eu não conseguir vender agora à noite, eu faço amanhã de manhã. Vou fazer esse aqui. Vou botar para vender aquele outro logo. Embora vocês repararam que, por exemplo, ó, esse item aqui, ele está saindo barato. Então, se eu colocar aquele lá para vender, ele pode sair barato também, mas também tem o horário, né? No horário que está saindo, eu não sei. Ó, aqui, ó, ninguém tá dando o lance ainda, mas pode ser que ainda vão dar. Esse aqui já custou 1.500. Hum, vamos ver, né? Eu vou fazer o material. Para fazer o material, eu tenho que fazer até amanhã. Então, eu primeiro vou tentar é, vender ele mesmo. Vou dar um lance de 3.500, 4.000 nele e ver se ele sai. Ou se eu me ferro, né? Porque se ele sair, ó, 5.900, vai ser isso mesmo. Eu vou dar ali 7.000, 7.000 e ver se sai, né? Se não sair, paciência. É uma boa tentativa. Essa é a hora de arriscar um pouco. Porque depois também eu transformo em pedra e pronto. Uso, eu mesmo uso. Não me custou nada isso aqui. Não me custou nada. Eu fui fazendo aos poucos, né? E acabou que não me custou. Se eu pegar dessa aqui e transformar em verde também, de novo, comprando por 100, enfim. Acabou que não me custou muito. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Ah tá, isso aqui é só. Ó, 220 espiões. Isso aqui é só. O que falta aqui agora? Regiões de confusão, já falei. Aquilo ali, aquela presepada toda. As traduções, a importância de fazer tropas, as possibilidades. Ah, isso aqui eu acho que eu cheguei a comentar. Não, acho que não. O que aconteceu, gente? Quem enviou aquelas defesas para. Quem enviou as defesas 5x para a nossa humilde capital foi o meu duo. Foi o meu duo mesmo. Ele enviou as defesas para cá, né? Aquelas defesas que eu estava falando, né, para defender os feitos. Foi ele. Deixa eu avançar aqui. E aí o que acontece também, né? Eu não vou enviá-lo de volta, eu vou enviar para minha aldeia, por quê? Porque o Área 51 enviou as tropas que estavam na aldeia dele para a minha aldeia, para elas retornarem todas juntas e desativar o a evasão, né? E o fato dele ter tirado essas tropas lá, né, quebrou a defesa que a gente estava preparando. Então, nem sei como é que tá lá agora. Deixa eu ver aqui, ó. Eu acho que eu tô no strike. É. Eu tinha deixado fazendo uns cavalos aqui e acabou que eu esqueci de botar o segundo, mas pelo menos um já foi. Vou deixar aqui fazendo o segundo. Tudo feito, né? Não sei se todo mundo sabe. Vou falar isso só pra já estar aqui, né? Eu acho que eu já comentei sim. Mas, ó, tá vendo? Que só ela tá aparecendo com interrogação. Então, a única tropa que vem aqui é essa. No momento que saiu, estava também num tempo apropriado para ser o cavalo. Então, só tem cavalo aqui vindo. Não tinha nenhuma necessidade de defender também. Acabou que desmontou a outra defesa que a gente estava fazendo. Então, uma ocorre. E essas coisas todas que eu comentei agora,
eu gravei mesmo sendo muito seguido, porque o intuito das minhas gravações é trazer essa realidade do jogo. As confusões que acontecem, né? Tem muito servidor que é frustrante e você já tem que saber disso, né? Porque assim, quanto menos expectativa você tiver, mais você entender as dificuldades que vai passar. Você não planeja uma coisa brilhante, porque não vai dar para você fazer, sabe? Um é um cavaleiro ali, eu ganhei, né? Agora, talvez acho que foi o verde, né? Esse que eu ganhei na aventura deve ter sido um verde. Eu tenho um verde aqui, foi esse, exatamente. E ponto, né? Vou ficar fazendo tropas só aqui na 01. Na 02 eu vou dar mais ênfase aos campos. Quero fazer aquilo que eu falei com vocês, que é fazer a palácio e mais espiões. Eu tô com 600, é muito espião? Não é muito. Esses espiões, eles têm que servir para a conta toda. Então eu sempre estou fazendo eles porque eu não vou fazer em outras aldeias. Eu vou fazer só nessa daqui. Principalmente porque esse espião custa um. Ah não, eu vou fazer na aldeia espartana também. Vou fazer sim. Mais espiões lá. Mas eu acho os espiões, assim, muito importantes. Mesmo. Tanto que, por exemplo, no outro servidor, eu sempre usava os olhos de águia grandes para a conta inteira. Cara, teve um cara que ele perdeu 10.000 espiões, que ele tentou espionar toda a minha conta de uma vez. Mandou 500, 600 e 1.000. Ele mandou 1.000 na capital, 2.000 na capital, alguma coisa assim. Só que puta merda, velho. Ele mandou 100 olhos de águia. Ele não ativou os olhos de águia. Ele só mandou os espiões porque ele achou que a quantidade que ele estava mandando era relativamente boa. Sei lá, enfim. Mano, ele perdeu 10.000 espiões na minha conta. 10.000 numa tacada só. Puta merda, eu não sei nem dizer qual é o tamanho desse prejuízo, cara. 10.000, 10.000. E não passou nada, cara. Não passou nada. E depois veio um aliado dele com mais espiões, com óleo de água ligado, os únicos de águia, acho que é 10x, né? E conseguiu espionar. E ainda assim, não achou. Perdeu o espião pra caramba, né? E ainda assim não achou minhas defesas, né? Enfim, essa perda inicial, a pessoa tentar te espionar e ela já tomar um prejuízo, gente, é prejuízo. O cara tem 500 espiões, 1.000 espiões e ele perde, é prejuízo. Já é uma coisa que não é legal de acontecer, entende? O cara já pensa duas vezes se ele vai voltar ali em você ou se ele vai no mais fácil, pô. Ponto. Deixa eu ver. 600, lá, lá. E eu tô esquecendo muito isso aqui, gente, que é farmar. Farmar. Tô esquecendo muito. E hoje é sexta-feira, né? Sábado. Hoje é sábado. Eu vou olhar agora, junto com vocês, só o top 10 e vocês acabam de perceber que eu esqueço muito, né? Então, só pra gente ter uma ideia. Eu até tô decepcionado, né? Tô decepcionado demais. Mas eu tô mais decepcionado ainda com os 234 que estão atrás de mim aqui, hein? Eu tô mais decepcionado com isso. Mas assim, ó, 110.000 é melhor do que nada, né? Sendo que eu não estou farmando, né? Esse é o ponto, eu não estou farmando. Eu tô esquecendo e não tô mandando os farms, assim, né? Então, 110.000 a mais é quanto tempo de produção? É quanto tempo? 5 horas? 6 horas? É, assim, eu tô até sem palavras, porque não era para ser tão pouquinho, né, gente? Mas é porque eu fui muito desleixado. Jogar em duas fontes, tudo, tá? Fui mais desleixado, vamos botar assim, do que eu pretendia, né? Inclusive com a conta. Mas também houveram contratempos, né? Esse ataque, por exemplo, aqui na capital, deixou me atrasou muito, né? Porque ó, vocês veem, ó a quantidade de coisa que eu tive que fazer em relação aos campos, né? E o tempo que eles demoram para fazer, né? O muro que eu tive que subir, cada nível do muro leva um tempo também. Isso tem que ser levado em conta, não subiu nada no ouro. O edifício principal que eu botei no 16 para poder fazer as outras coisas depois mais rápido. E caso eu estivesse sofrendo ataque alguma coisa, né? Poder fazer as coisas mais rápido também.
O celeiro, que eu botei logo no 13 e tinha sido zerado. Enfim, gastei recursos com tropa que não era para gastar. Então, assim, uma coisa vai minando a outra, né? Tinha, eu tinha os recursos na aldeia, tive que gastar com tropa, tive que zerar para o cara não levar nada. Aí depois a aldeia não estava estruturada, não estava produzindo recurso, eu tinha que esperar o recurso surgir de novo para poder dar segmento, tive que gastar com esconderijos. Enfim, foi bastante coisinha e ainda assim a gente está ali com a nossa terceira aldeia. E daqui a pouco vamos estar com a quarta aldeia, né? Só esperando. Ainda tem isso, né? Mesmo nessa conta aqui, eu não lembrei, né? Mesmo nessa conta aqui, deve ter celebração aqui porque eu sempre tô atento. Tem sim. E antes, por exemplo, essa celebração demora 12 horas. Então, assim, antes dela terminar, eu já meto outra celebração ali, né? Não espero. Eu tava com medo de não ter a celebração aqui, porque, né, com as duas contas eu fico confundindo um pouco. Então, às vezes eu acho que eu fiz um negócio, não fiz, eu fiz foi na outra e tal. Mas esse aqui é o ponto. Não tem mais nada para falar, o vídeo já está extremamente grande de novo, né? Nível a defesa, como eu iria fazer defesa. Também já falei disso, do comportamento da defesa e tudo mais. E por último, isso aqui eu ia falar no vídeo anterior e tal, que é integridade, parceria e alguma coisa que eu esqueci. Mas é esse fato, por exemplo, tá jogando eu, o Starik e o Área 51. A gente vai pra lá. Se um for expulso, vai sair os três da guilda. A gente vai consegue ir pra qualquer guilda, se ajudar, jogar junto. E eu acho que isso é o mais importante, é o que vocês conseguem entender, que vocês podem fazer por vocês, entender um pouco do jogo também para preservar o jogo de vocês, porque tem um monte de líder maluco, tem líderes que vale a pena, né? Tem situações e estratégias difíceis, mas e aí, tipo assim, ainda é uma estratégia. Tem pessoas que sabem o que estão fazendo uma coisa que é difícil, às vezes tentam o melhor possível, né? Que é mais complicado de fazer, mas tem uns outros líderes que são simplesmente malucos, né? Todo da cabeça, não sabe o que está fazendo. E aí você, putz, não vai se ferrar junto. Né? Mas se você não tiver nem ideia do que está fazendo também, você segue, né? E aí temos um problema, né? Vários equívocos. Não tem mais nada aqui, eu acho, para dizer ou para mostrar. Toda hora que eu vejo esses ataques aqui, eu tomo um susto. Meu coração palpita até eu falar, não, é fake, cara, é fake. Aqui o meu duo não mandou os ataques. Certamente não mandou. Consigo pressentir. Isso aqui também é chato, né? Porque assim, fica atualizando direto. Então, mesmo quando eu clico aqui na lista, demora para ir. O que eu tenho de solução para vocês? Quando vocês querem sair daquele ponto lá, vocês vêm para o centro da aldeia. O centro da aldeia abre muito rápido e evita daquela ficar atualizando. Do centro da aldeia, você vai para onde você quer ir. Ponto. E é isso. Aqui eu tenho uma lista e ela só serve para me mandar antes dos oásis. Né? Tive que fazer isso aqui porque, né, e avisar para ele que essa lista aqui só serve para isso. Eu ativo, mando, desativo e acabou. E aí volta a farmar a lista. E pronto. Para poder impedir dos cavalos morrerem nessa lista aqui. Né? Inclusive eu aumentei a quantidade, né? Era 2, depois botei 3, agora botei 4. Porque estava morrendo muito cavalo. E o intuito pode morrer, pode morrer. Eu prefiro que morra, mas eu tenha recurso no herói. Por exemplo, a gente precisava fazer ali a residência aqui, que eu achei que estava pronta. E não estava. A residência aqui, nessa aldeia. Já está lá, nível 10. E fazer os chefes para poder colonizar. Os colonos para poder colonizar. E simplesmente, nessas horas, você ter aqueles recursos ali no herói, impede de você fazer longas viagens, etc. Então, eu até aconselho, para qualquer pessoa que esteja jogando, por exemplo, eu estou lá de Teutão naquela conta, eu fazer um pouco de salteadores e atacar, mesmo perdendo os salteadores. Porque é uma espécie de transferência de recurso, sabe? Você transfere o recurso que você já tem ali, por exemplo, você tinha um recurso na conta, na aldeia, você gastou ele fazendo o salteador, e o salteador vai morrer para voltar o recurso para você, só que dentro da bag do herói, da mochila do herói.
Então, basicamente, você está transferindo recurso da sua aldeia para o herói. Não está ganhando nada com isso. Está perdendo tempo de fazer as tropas. Porém, esse recurso no herói pode te salvar de muitas maneiras. Às vezes você vai precisar construir uma muralha rápido, fazer alguma coisa na aldeia que está sendo atacada. O mercador não chega. Essa é uma opção para você ter recurso para fazer coisas emergenciais, né? E ponto, né? Entenderam? Não é um ganho. Você perde um pouco com isso, vai perder o tempo do quartel, né? Que poderia estar produzindo um lanceiro, por exemplo. Vai perder um pouco do tempo do quartel e tal, mas você vai ter manobra, espaço de manobra, né? Em algumas situações difíceis. E é isso, gente. Um abraço, até mais. Valeu e falou.